Eu sou a Vânia Dalbello, para quem ainda não me conhece, e eu trabalho e ensino, né, Pilates for Kids, que é Pilates para criança, um método desenvolvido e adequado para ensinar Pilates para as crianças nos dias de hoje. E hoje, o que a gente vai estar falando, né? Hoje eu realmente disse a vocês, e já falei ontem à noite, até para quem segue no Instagram, já estava sabendo qual era o tema de hoje. Hoje eu vou falar para vocês a minha visão de se você deve abrir um local para o Pilates Kids, né? Se você deve ou não deve abrir, tá? O que você deve fazer? E realmente eu acredito que é aquela história, né? Normalmente, quando as pessoas já estão em um determinado lugar ou já fizeram a sua parte, a tendência das pessoas é que elas não queiram mais concorrentes, teoricamente, né? E isso é meio que comum entre as pessoas, porque as pessoas tendem a querer as coisas para elas, mas elas não querem que outras pessoas tenham aquilo. E eu entendo que isso é um pouco de egoísmo, né? E pode ser egoísmo também da minha parte não querer mostrar para algumas pessoas e para quem realmente está aqui diariamente o campo de atuação, quanto isso vai estar impactando não só agora, mas a partir de agora ainda mais, né? Então, o objetivo dessa live é te mostrar. Eu não vou te dizer sim e não. Eu acredito que todo mundo aqui tenha que ter maturidade em saber qual o caminho a seguir, em saber se é para mim isso ou se não é para mim isso. E tudo bem. O que acontece, gente? Eu não posso ser a responsável de você realmente fazer algo que depois você se arrependa ou que você inclusive diga, graças ao que a Vânia falou, você tem que ter essa clareza e você tem que arcar com todas as decisões. Então, o que se faz num momento desse? Eu não posso dizer, por exemplo, uma criança, vai e faz, independente do que acontecer. Não, eu tenho que mostrar para ela a realidade. Eu tenho que mostrar as partes boas e as partes não tão boas. E ela, inclusive, nesse momento, vai estar decidindo o que ela deve e o que ela não deve fazer. Então, o meu objetivo com a live de hoje é mostrar os pontos como se a gente fosse fazer uma balança, tá? Quando a gente... Você já deve ter visto uma balança ou tipo uma gangorra, tá? Eu acho que a gangorra é uma maneira melhor. A gangorra, o ideal é que ela fique equilibrada, né? O certo, né, da gangorra que a gente brinca com as crianças, um sobe, um quanto desce. Só que o nosso objetivo aqui é que você encontre o equilíbrio. Então o que vai acontecer? A gente imagine que tem uma gangorra aqui e a gente vai colocando aqui as coisas boas e as coisas não tão boas. E aí você vai estar realmente pesando, né? Se pesar mais o lado positivo, o que quer dizer para você? Que vale a pena abrir. Se pesar mais o lado negativo, o que quer dizer para você? Que não vale a pena abrir. Então, é isso que eu quero que você realmente entenda e que você realmente defina. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos que a gente vai estar conversando junto, né? Eu realmente quero que você pense. O meu objetivo não é simplesmente entregar as coisas prontas, é que você reflita sobre aquilo, que você tire as suas próprias conclusões de acordo com a sua realidade. Cada um de nós aqui mora numa região, mora numa cidade, mora num outro estado, ou até mesmo no mesmo estado, mas independente, a realidade às vezes é diferente e a gente precisa entender a nossa realidade. Eu não posso dizer para vocês o que já está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo em outros países, porque a nossa realidade é diferente. Então você precisa entender a tua realidade. Como é a minha realidade? O que já vem acontecendo comigo? O que eu já estou observando? Você tem que aprender a olhar as coisas. E quando você aprende isso, você não depende de ninguém. Você aprende a fazer algo que não precisa da aprovação de outras pessoas, porque você já consegue, inclusive, definir algumas coisas. E é isso que eu quero que vocês realmente, a partir de agora, peguem o caderninho lá de vocês. Eu acredito que todo mundo já tem um caderninho, né? Eu tenho o meu aqui, ó, inclusive ele é bem grosso, ó. Afinal de contas, já foram praticamente quase 200 lives, tá? Feitas aqui no Instagram e também no YouTube, então tem bastante conteúdo. Vamos lá, gente! Bom, primeiramente, o que você precisa pensar? Eu fiz uma pergunta para vocês. Devo abrir um local para o Pilates Kids? Essa é uma pergunta que eu disse que eu ia falar aqui e agora a gente vai realmente
entrar um pouco mais dela. Quando a gente faz uma pergunta, se devo ou não fazer, além de a gente realmente colocar os pontos positivos e os pontos negativos, a gente precisa fazer outras perguntas que vão nos revelar se esse é o caminho ou não, tá? E eu quero que você realmente pense no que eu vou estar perguntando e você responda primeiramente, tá? Eu vou fazer a pergunta e você já vai botar a resposta. Depois a gente vai entrar um pouco mais sobre aquela pergunta e tentar esmiuçar um pouco melhor para você realmente dizer, não, é isso mesmo, ou não é isso mesmo, tá? Então, primeiramente, gente, quando a gente vai para abrir algo que teoricamente você deve estar pensando assim, poxa, mas aqui não existe na minha cidade, não tem, né? Então a maioria das pessoas que está aqui, inclusive me mandam um coraçãozinho aí se isso realmente está na sua cidade. A primeira coisa que acontece é uma dúvida, por quê? Porque você não vê isso na sua cidade, provavelmente, né? Então a pessoa deve estar pensando assim, mas será que eu devo abrir? Porque não tem ninguém aqui na minha cidade. Não é assim que acontece? Então, se nesse ponto você realmente acha que o não ter ninguém, ele é algo ruim, tá? Você deve, inclusive, escrever agora, não, tá? Ah, não tem ninguém aqui, então é não. Não tem ninguém, então é sim, tá? Vocês entendem que é duas maneiras de enxergar as coisas? É duas maneiras de você realmente se dar conta de que, poxa, uma mesma pergunta, ela pode ser interpretada de duas formas. Para uma pessoa e para algumas pessoas isso pode ser ruim e para algumas pessoas isso pode ser muito bom. Cada um vai ter seu entendimento. O que eu quero que vocês realmente entendam dessa pergunta? Não tem ninguém fazendo isso. É bom ou é ruim? Eu, Vânia, sou uma pessoa que realmente eu não fico esperando, tá? E eu vou falar de mim. Cada um de você, cada um vai entender a sua maneira de trabalho e como pensa. Algumas pessoas, para mim, Vânia, quando não tem ninguém fazendo aquilo, para mim é uma oportunidade. Por quê? Porque eu não vou estar concorrendo com ninguém. Eu não vou estar fazendo algo que todo mundo faz. Eu não vou precisar sacrificar, inclusive, a estrutura das minhas coisas. Eu não vou sacrificar a maneira como eu venho pensando ou então eu venho planejando construir aquilo. Então, quando eu realmente entendo que não tem ninguém fazendo, para mim, Vânia, é um ponto positivo. Porque eu não vou ter ninguém, tipo, fazendo a mesma coisa que eu nesse momento. E quando você... É a mesma coisa que você começar a fazer, por exemplo, uma corrida e você largar antes dos outros. Sabe quando tem a São Silvestre, não sei se vai acontecer esse ano, mas enfim, todos os anos, final do ano, acontece a São Silvestre, tem o primeiro batalhão, tem o segundo batalhão e assim vai ter. Eu não entendo muito de corrida, né? Mas a gente sabe que isso acontece. O que é começar algo? É estar no primeiro batalhão, é estar na frente dos outros. Não quer dizer, gente, que não vai ter, mas quer dizer que a pessoa que sai na frente, que sai no primeiro batalhão, ela chega depois dos outros batalhões ou ela chega antes? É uma vantagem ela estar na frente ou é uma desvantagem? Então, isso você tem que ter em mente. Eu começar a fazer algo que não existe é a mesma coisa do que eu começar uma corrida na São Silvestre, onde existe várias pessoas e eu estou no primeiro batalhão. E eu tenho o quê? Uma vantagem perante aos que estão no segundo, no terceiro. Tem pessoas, gente, que nunca nem ouviram falar ainda de Pilates para criança. Tem profissionais que nem sabem que existe ainda. Isso te dá uma vantagem ou te dá uma desvantagem essas pessoas que nem sabem que tem? Te dá uma vantagem. Você tem a informação antes que a grande maioria. Então você está no primeiro batalhão. Essa é uma pergunta que você deve definir. Para você estar no primeiro batalhão, é bom ou é ruim? Tá? Então, primeiro ponto. Tá? Não tem ninguém na sua cidade, é a mesma coisa que eu estar no primeiro batalhão. Tá bom, gente? Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, tá? Segunda pergunta que você tem que realmente fazer para você e refletir na sua realidade. Existe demanda? O que é demanda, né?
Demanda é quando existe a necessidade daquilo. Existe a pessoa que eu vou trabalhar, a pessoa que eu vou levar o meu serviço, levar o meu produto, levar aquilo que eu faço. Existe essas pessoas. Imagine o seguinte, gente. É a mesma coisa que você é vegetariano, tá? Você é vegetariano, então você não come carne. Aí você vai num restaurante e aquele restaurante só vende carne, só tem comida com carnes, só tem pratos com carne, não tem nada que não seja mais na linha de vegana, por exemplo, ou que realmente esteja naquilo que você procura. O que você entende? Que existe, mas será que tem tantas pessoas que comem carne? Como assim se eu nem como? Vocês entendem que às vezes o mundo de uma pessoa, ela é um mundo que na cabeça delas às vezes as outras pessoas não estão fazendo aquilo. E elas ficam se questionando, poxa, mas será que as pessoas ainda não entenderam que para comer esse bife, para comer essa picanha, sacrificou um animal? Vocês entendem que para aquela pessoa ela tem um entendimento do todo. Para outras pessoas, aquilo nem é levado em conta. A pessoa que come carne, que é uma pessoa que come de tudo, ela não questiona. Ela não questiona se o animal vai sofrer, se ele vai. Ela simplesmente tem isso dentro dela. Então a demanda é mais ou menos isso, gente. É você entender se existe pessoas que vão querer aquilo que você está fazendo. Existe para quem eu vender? Existe pessoas que vão querer? Há uns 20 anos atrás, por exemplo, era muito difícil a gente ver pessoas vegetarianas, veganas, era muito raro. Não existia tanto alimentação vegana, alimentação específica para cada nicho de mercado. Não existia. Hoje se começa a ter mais facilmente nos mercados, nos lugares, restaurantes. Por quê, gente? Porque a demanda sempre existiu. O que não tinha era o quê? As pessoas que fizessem esse trabalho e fizessem esse tipo de atendimento para esse tipo de pessoas. Então, quando você tem que olhar, é ver se existe demanda. Existem crianças? Existem crianças? A nossa demanda é o quê? É crianças. Existem crianças aonde a gente mora, na sua cidade, no seu bairro, na sua, enfim, aonde você está no Brasil. Inclusive, durante a semana passada eu trouxe um dado, né, de que nós temos 209 milhões de pessoas no Brasil e dentro dessas 209 milhões de pessoas, 17% é criança. Isso corresponde a 35 milhões de crianças. 209 milhões, 35 milhões são crianças. Existe crianças? Ou daqui a pouco tá só na cidade da Vânia, ou só tá na cidade do Ciclano, ou na minha cidade não tem, ela tem mais idoso. O que você tem que ver é a sua realidade. Existe crianças que realmente querem isso, que realmente precisa ser trabalhado? Se existe, ponto. Sim ou não? Você já tá respondendo. Certo, gente? Uma outra pergunta, tá? As crianças de hoje, né? As crianças de hoje, as famílias de hoje, elas procuram pelo Pilates para criança? Ou você acredita que elas vão começar a procurar? O que é isso? Existe criança, mas quer dizer que elas querem um Pilates? Quando acontece isso? Quando começa a ter uma procura. Quando as pessoas te ligam e te perguntam, fulana, Ângela, olha só, tu trabalha com Pilates para criança? Eu queria botar meu filho no Pilates para criança. Tu trabalha com Pilates para criança? Isso é quando as pessoas já estão procurando, tá? Mas nem sempre as pessoas vão estar procurando algo que às vezes não tem no lugar. Lembra que eu falei, a primeira pergunta é, não tem Vânia na minha cidade? Como que as pessoas às vezes vão procurar algo que nem elas sabem que existe? Mas você sabe. Você sabe que existe. Você sabe que já tem em algum lugar. Você sabe que você pode estar saindo no primeiro pelotão. Você sabe que se de repente você tiver algo, a probabilidade que as pessoas procurem, que elas saibam que existe, é maior.
Então, o que eu quero que você reflita é o quê? Ok, pode ser que agora ainda ninguém procura, porque também ninguém sabe que existe. Mas você acredita que quando as pessoas souberem que existe, elas vão procurar? O Pilates tradicional, existe procura? Se existe procura, é porque as pessoas sabem que ele resolve, sabe que ele é bom, sabe que ele inclusive é benéfico, que tem que ter uma continuidade, que tem que continuar trabalhando. Os pais dessas crianças que fazem Pilates, vocês acreditam que eles também achem e também entendam que o Pilates para a criança é importante para os seus próprios filhos? É uma pergunta. O que vocês acham, gente? Escrevam aí para mim. O que vocês acham? Vocês acham que os pais, vocês acham que as pessoas que já fazem Pilates adulto e têm filhos, o que elas já sabem do Pilates? Elas já sabem, gente, que é bom, elas já sabem que resolve, elas já fazem, elas já praticam, elas já fazem inclusive propaganda para você que dá aula de Pilates. Vocês acham que elas não vão colocar os filhos delas no Pilates, sabendo que elas já sentiram o benefício? Vocês acham isso? Pensem. Então, existe uma procura? Às vezes não existe porque não tem. Agora, quando começar a existir, quando começar a ser divulgado, quando você falar para as pessoas, olha só, eu estou agora trabalhando também com Pilates para criança. Me matriculei num curso, estou aprendendo a maneira correta de fazer, porque eu quero fazer algo que ninguém de repente está fazendo na minha cidade. Você fala isso para o seu aluno, que já é seu aluno, ou então para a pessoa que você já treina, para o seu paciente que você já tem um contato, ele já confia em você, ele já conhece seu trabalho, a sua índole, o seu bom trabalho. O que essa pessoa vai te dizer nesse primeiro momento? Nossa, que legal! É isso que eles vão te dizer, porque eu já sei que eles falam isso. Nossa, que legal, fulano! Nossa, que legal, Cris! Olha, eu sei que é importante, porque eu tô sentindo no meu corpo. Nossa, como eu melhorei, eles vão falar isso, tá? Como eu melhorei, eu não tenho mais dor, eu me sinto mais disposto. Eu acordo de manhã, eu tenho um sono melhor. Nossa, como ajudou na minha vida. Eu gostaria que meus filhos tivessem essa qualidade de vida. Que eles, de repente, não tivessem nem o problema que eu tenho de coluna. Porque se eu ensinar eles desde criança, é muito provável que eles não tenham. Vocês entendem que essa linguagem é o que as pessoas vão entender? Vocês entendem que essa linguagem, às vezes, eles não estão procurando. Pode ser que eles não estejam procurando. Mas quando eles souberem que existe, as chances de você ter eles, os filhos dos seus alunos, como alunos, é altíssima. Porque você já vem trabalhando. É como uma plantação, você já vem plantando. Você já tem um pouco de plantação, então é mais fácil você continuar plantando. Então, quando você tem que pensar nessa estrutura, se existe essa demanda, se existe essa procura, a gente já sabe que vai ter. Inclusive, gente, existe uma outra parcela de procura que os pais ainda não sabem que existe. Sabe quando a gente realmente está procurando algo? Eu preciso de algo que nem eu sei certo o que é. Agora, o momento que você olha, você diz, era isso que eu queria, gente, mas eu estava procurando por isso. E eu não sabia aonde encontrar, eu não sabia nem que existia, mas é isso que eu quero. Sabe quando acontece essa sensação? É isso que acontece com os pais que procuram. Gente, vocês acham que os pais não estão enxergando que os seus filhos estão crescendo cada vez com mais problemas? Vocês acham que os seus pais, e eu sou mãe, eu acredito que a grande maioria que também tem filhos, vocês acham que a gente não tem consciência de que os nossos filhos brincam muito menos, que os nossos filhos passam muito mais tempo na internet, muito mais tempo assistindo celular, videogame, que eles realmente estão muito mais vulneráveis do que a gente enxerga isso. Não precisa ser muito inteligente, muito esperto para enxergar aquilo que é visível. Os pais percebem isso, os pais entenderam isso e eles às vezes não sabem nem o que fazer. Como é que eu ajudo meu filho? Eu quero ajudar, mas eu não sei. Então, gente, a procura, ela é
coerente com aquilo que você também está fazendo. Como é que a pessoa vai te procurar para fazer algo se ela nem sabe o que você faz? Ainda assim pode ter pessoas te procurando. Mesmo ela sabendo que você, ou mesmo ela nem sabendo o que você faz, inclusive, eu já tenho pessoas que participam na live que me descrevem depois no direct: nossa, Vânia, eu já tô recebendo pessoas, eu já recebo pessoas me pedindo, e eu nem trabalho ainda com Pilates para criança. Já tem isso. Então, ainda as pessoas me pedem, mas será que vai ter demanda? Mas será que realmente isso vai mudar? Será que realmente isso vai impactar na minha vida? Será que as pessoas vão querer? Será que eu realmente faço algo para a criança? As pessoas pedem isso. E eu não tô dizendo sim ou não, eu tô falando você pensar. Pensa, tá? Pensa. A gente tem que pensar, aprender a pensar. Feito isso, uma outra coisa que você tem que pensar. Ok, se eu for para um mercado que é um mercado diferente do que eu venho trabalhando, existe uma tendência de ter uma quantidade maior de crianças a serem atendidas? Eu posso ter uma escala de coisas? Eu posso trabalhar com mais pessoas do que aquelas que eu já venho trabalhando? Aumenta a minha quantidade de pessoas? Hein, gente? Vocês acreditam que trabalhando com criança existe um aumento de escala? Inclusive, eu vou explicar isso na jornada, tá? Quem não sabe o que eu tô falando aqui e não sabe nem o que é escala, eu vou falar sobre isso também na jornada, para vocês entenderem. Mas eu vou dar um spoiler aqui, tá? O que é escala? É quando você consegue aumentar a quantidade de pessoas e automaticamente a sua renda com o mesmo tempo que você vem fazendo. Então, por exemplo, tá? Muito simples. Você trabalha no estúdio, você trabalha com 2 pessoas por horário, certo? Então, você teoricamente só trabalha com duas pessoas, você tem um valor X naquele horário. Quando você entra num outro mercado, que esse mercado te dá a possibilidade de aumentar a escala, aumentar o que é a escala? As pessoas que você trabalha. O que acontece com a sua hora? Ela é a mesma, mas o retorno que você tem trabalhando com 2 pessoas é o mesmo que você teria trabalhando com 5, 6 pessoas? Hein, gente? Manda aí. O que vocês acham? Aumenta? Então, você tem a possibilidade de aumentar a escala de pessoas. Com o seu mesmo tempo, com o seu mesmo entendimento, com a sua mesma estrutura, você pode sair de trabalhar com 1 aluno ou 2 para trabalhar com 5, trabalhar com 10, trabalhar com 20. Isso é o que? É aumento de escala. O Pilates for Kids dá essa possibilidade? O que vocês acham? Eu posso trabalhar com mais criança ou eu tenho que trabalhar com uma criança? Inclusive, eu já falei sobre isso, mas sempre é bom recapitular. A gente trabalha com mais criança. Vou falar baixinho, porque senão as outras pessoas vão ouvir. A gente trabalha com mais criança, sabe por quê? Porque criança adora brincar com criança. Criança não gosta de fazer aula sozinho. E aí você tem uma resposta para os pais de por que você não trabalha só com 1 ou 2 crianças. Porque criança gosta de estar na turma. Criança acha motivação brincar com mais criança. Então a escala aumenta muito. Entenderam? Quando a gente entende algo assim, e acontece uma transformação na nossa cabeça que a gente começa a ficar pensando, mas meu Deus, como que eu nunca pensei nisso? Então, gente, quando você enxerga algo que te dá a possibilidade de você trabalhar a mesma quantidade de horários, porém, você trabalha com mais pessoas, consequentemente, você ganha mais ou você ganha menos? Ganha mais, gente! Quando você trabalha com mais pessoas, você ganha mais. Então, ela te dá uma escalabilidade, aumenta a quantidade de pessoas que você pode atender e aumenta automaticamente os seus lucros, o seu faturamento.
No início da live eu disse o quê? Você pode aumentar o seu faturamento em mais de 50% com o Pilates for Kids, mesmo sem nunca ter trabalhado com Pilates, inclusive. Então, gente, para você que já dá aula, tá? E você já trabalha, e eu tô falando isso porque eu já trabalhei com um estúdio tradicional de Pilates. Quando eu entendi que mesmo que eu trabalhasse 10 horas todos os dias, o X de alunos que eu ia poder trabalhar era tanto e não tinha o que fazer, eu entendi o que era escala. Eu entendi o que as pessoas, inclusive, quando você começa a assistir e participar de cursos, de mentorias, de treinamento em que as pessoas entendem de negócio, ninguém mais entra em negócios que não tenham escala. Todas as pessoas que começam um negócio, elas buscam o quê? Ter escala. Porque depois que você entende isso, gente, é meio que retroceder não fazer isso. Entenderam? Então, se daqui a pouco vocês acham que a Vânia tá viajando, vocês busquem na internet, busquem Shark Tanks, né? Quem assiste esse programa na Sony? Shark Tanks, as perguntas que eles falam, ok, quanto você fatura com esse produto? Quanto isso te dá de lucratividade? Quantas pessoas tu pode atender? Eles fazem perguntas sempre buscando o quê? Se aquilo tem escala. E eu tô falando para vocês que o modelo de trabalho do P4K é um modelo que te dá escala. Quer dizer, Vânia, que toda maneira de trabalhar com Pilates Kids dá escala? Não. Não, porque existem formas de trabalhar o Pilates Kids que não te dá escala. Agora, o que eu ensino dá escalabilidade, dá escala. Ele te proporciona isso. Entenderam? Então, isso é importante você ter clareza. Você ter muito claro na sua cabeça que o momento que você entender isso, que a sua mesma hora, ela pode te render R$100 e ela pode te render 1.000, eu acho que deve ficar mais claro para você entender. O que você prefere? E às vezes a gente parece... Sabe aquelas brincadeirinhas, não sei se você já viu nos programas de criança, Raul Gil, acho que ele fazia assim, a criança tá vendada, tá com os olhos vendados, os ouvidos tapados, e ele pergunta assim para ele, olha só, você troca a sua bicicleta por um carro? E a criança grita, não! Ou então, você troca a sua bicicleta por uma bala? E a criança diz, sim! Às vezes o que acontece com você é isso. Só que pior, você tá vendo e tá ouvindo. E mesmo assim você diz não, ou diz sim. Então, você tem que ter essa clareza de saber qual caminho seguir. Poxa, Vânia, mas é que agora... E aí eu sei que de repente você tá pensando, mas Vânia, e agora eu já tenho um estúdio. Eu já trabalho numa clínica, eu já sou personal, eu já faço essas coisas. Agora você entendeu que existe uma outra saída. E agora você pode estar caminhando para ir por um outro caminho e não ficar refém da situação que você está hoje. Hoje as pessoas dizem o seguinte, Vânia, eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito. Eu não tenho tempo nem de assistir a tua live. Eu adoraria estar assistindo, mas naquele horário eu tenho que estar trabalhando. Vânia, eu quero fazer as coisas, mas não me sobra dinheiro. Quando não sobra dinheiro, é porque o que você está fazendo não está resolvendo. Porque a escala que tu está tendo é muito pequena. E quando você entende isso, o que você tem que tentar pensar nesse momento? Não está dando certo, não estou tendo tempo, não está sobrando faturamento, não tenho dinheiro para fazer algo novo. O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Se eu continuar na mesma situação, o que vai acontecer mais para frente? Vai continuar igual. Não vai mudar nada. Agora, se você quer ter mais tempo, se você quer ter mais condições, de repente, de fazer mais cursos, de se aperfeiçoar mais, de dar mais oportunidades, de mais abrir novas formas de trabalho, o que você tem que fazer agora? É dar um reset. É daqui a pouco dar um giro. Você daqui a pouco vai sobrecarregar um pouquinho agora, mas a ideia é que você aprenda algo e já comece a implementar logo.
Porque o Pilates for Kids, ele te dá essa possibilidade. Você consegue, inclusive, fazer algo muito rápido, com um investimento muito menor. Vânia, eu já tenho um estúdio, o que eu faço agora? Você já tem um estúdio. Você já tem os custos do estúdio. Você tem horários no seu estúdio que não tem ninguém, que eu sei disso. Normalmente, não tem ninguém naqueles horários. O que você faz? Arreda os aparelhos, faz um espaço e trabalha com as crianças que estão em casa. Entenderam, gente? Agora, você tem que fazer. Vânia, eu não tenho nada. Eu ensinei semana passada quais são os caminhos que você pode também estar fazendo. Pode começar na garagem da sua casa, pode começar na sala da sua casa, pode ir para um condomínio e ter a sala do próprio condomínio que você pode usar. Pode ir, de repente, no clube. Pode ir lá na igreja conversar com o padre, com o pastor, enfim, pedir se não tem uma sala que possa fazer um trabalho com as crianças, para tirar a criança, de repente, da rua, onde ela só está pensando besteira e ela está fazendo algo importante. Só que você tem que olhar as coisas com um olhar de que é grandes possibilidades. E não com um olhar, eu bem que queria. Mas é difícil. Mas eu não consigo. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não tenho dinheiro. Mas a pessoa que quer dá um jeito. A pessoa que não quer, ela dá uma desculpa. E desde que o mundo é assim, gente. Desde que o mundo é mundo. Pergunta para alguém que tem todo o tempo do mundo para fazer alguma coisa para você. O que essa pessoa vai dizer? Eu não posso, eu não tenho tempo. Agora você pergunta para alguém que você olha e diz, meu Deus, essa pessoa ela corre o dia inteiro, ela faz isso. Você vai lá e pede para ela diz assim, eu vou dar um jeito para você. Aí tá a grande diferenciação das pessoas. Daquelas que realmente querem a diferença e fazem, daquelas que realmente acham que o problema é tudo dela. Eu tô mostrando para você um mercado, um negócio, uma maneira nova, uma maneira que não tem muitas pessoas, que dá uma lucratividade grande. E mesmo assim tem pessoas que não enxergam. Mesmo assim tem pessoas que vão botar a culpa em quem? Meu marido não aceitou, não quer que eu faça. Eu não tenho tempo. Eu tenho filho pequeno. Eu não tenho dinheiro. Gente, eu tenho filha pequena, eu tenho meu marido no início que não aceitava e achava que não ia dar certo. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha aluno, eu estava fazendo algo que ninguém fazia e que não existia, inclusive, curso que ensinasse. E nem por isso eu parei. E nem por isso eu não estou aqui ajudando você. Porque quando eu entendi que isso mudou a minha vida, quando eu entendi que isso, eu não podia guardar essa informação só para mim. Porque Deus me deu essa missão e essa sabedoria de fazer isso. Ele falou para mim, Vânia, faz. Ou vocês acham que é quando as coisas acontecem, assim, tem uma ideia? De onde vem essa ideia? Eu entendo e eu acredito que é Deus que me dá elas. E Ele vai dando. E daqui a pouco Ele tá te dando, Ele tá te dizendo e você não tá querendo ouvir. E depois você reclama. E a gente reclama, né? Porque é fácil reclamar. É fácil botar culpa no governo, é fácil botar culpa no Covid, é fácil colocar culpa de que, mas a minha vida é difícil, eu não consigo dar volta, porque o estúdio eu achei que ia dar certo, agora tá essa coisa, agora eu abri um estúdio, eu botei um monte de dinheiro, eu comprei todos os aparelhos, eu fiz uma placa bonita, eu arrumei aqui, agora vem um concorrente e bota do lado do meu com o preço da metade, e aí me quebra. Não é assim que acontece? É assim, e vai ser assim sempre. Agora, não vai ser assim quando você está no primeiro pelotão. Quando você está na frente e o teu concorrente está ainda lá atrás, enquanto ele está pensando, você já está fazendo. Entendem, gente, o que eu estou dizendo para vocês? E tem pessoas aqui, inclusive, que poderiam já estar fazendo as coisas e não estão fazendo. Tem alunos meus que vêm todos os dias na live e que poderiam estar fazendo coisas e não estão fazendo. E aí, qual é a justificativa? É o medo? Ontem eu mostrei que o medo é algo que a gente cria. Ontem eu falei com a quem não viu, ainda deve estar nos stories, tá? Quem não viu, vai lá e vê. Eu perguntei pra Martina, tu tem medo do escuro? E ela me disse o quê? Não, mamãe, porque o escuro é só escuro. Perguntei pra Valentina, que é mais velha. Valentina, você tem medo do escuro? Sim, porque tem o quê? Tem um monstro, tem um zumbi. Vocês entendem como a criança cria?
E nós somos crianças e somos maiores, então a criação que a gente tem na cabeça é maior. Simplifique as coisas fáceis, gente. Não bota empecilho onde não tem. Para quem é aluno, eu estou fazendo um desafio, dando passo a passo do que cada um tem que fazer. Então não tem mais justificativa. Não tem mais por que não tá fazendo. E eu quero realmente que as pessoas que estão aqui e que vão assistir, que realmente digam, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso parar. Eu quero te gerar isso dentro de você. Eu quero que você realmente fique incomodado. Eu não sou aqui mentora que só vem aqui dar informação e acabou, não. Eu quero que você transforme a sua vida com o que eu tô te ensinando. Essa é a minha missão. É isso que arde no meu coração. É isso que Deus me diz todo dia. Vânia, tu tem que continuar. Vânia, acorda de novo às 6 horas, vai valer a pena. Vânia, eu preciso que tu mostre para as pessoas. Elas estão me pedindo e eu estou mostrando. E é por isso que eu acordo todo dia, às 6 horas da manhã. Onde eu poderia estar dormindo, poderia. Eu não trabalho de manhã, vocês sabem disso. Vocês sabem que amanhã, para mim, é feita para ficar com as minhas filhas. Já fazem 3 anos que eu não trabalho de manhã. Que eu trabalho só de tarde. Ou final do dia. Ou com vocês aqui. Só que não, gente. Eu entendi que a minha missão nessa vida é ajudar mais pessoas. É ajudar você. É fazer você sair dessa água morna que cozinha qualquer sapo. E se você não sabe a história do sapo, eu vou contar para você. Diz a lenda que para cozinhar um sapo é muito fácil. Basta você botar a água fria, botar o sapo dentro da panela e você vai esquentando aquela água e o sapo vai se acostumando com aquela água e ele não percebe que a água ferve e ele não pula fora. Agora, o que acontece com você? Você está nessa água morna. Você está deixando ser cozinhado naquela água até quando? Até quando? Até quando você vai continuar fazendo isso, aceitando isso? Até você não ter mais o que fazer? Até todas as oportunidades fecharem? Até os seus concorrentes abrirem aquilo que você não fez? Sabendo que você tinha informação, você estava no primeiro pelotão e você deixou todo mundo passar por você. Todo mundo passou. Você ficou lá parado que nem uma estátua. É isso que você quer? Gente, quando eu entendi isso, e eu já tive em situações muito que eu acredito piamente que a decisão que eu tive que tomar naquele momento mudou toda a minha vida. E era muito arriscada. Muito arriscada. Porque eu já paguei, gente, por mentorias, por cursos, para mim aprender coisas que era correspondente a uma graduação inteira, para 1 ano. E eu não tinha o dinheiro. Só que quando a gente não tem o dinheiro é melhor ainda, sabe por quê? Porque daí a gente corre atrás, a gente aplica aquilo que a gente aprende. Entendeu? Então, para realmente de botar pretexto, para de botar empecilho em coisas que na realidade não devem ser empecilhos. E faça. Se você está aprendendo agora algumas coisas, realmente vai ter grandes oportunidades nos próximos dias. É a última turma de 2020, gente. Não espere virar o ano. Comece algo agora, porque quando virar o ano você já está implementando as coisas. As pessoas têm a tendência a não, o ano que vem eu vou fazer. Como se mudasse muita coisa. O que muda, gente? O dia nasce novamente. Às 24 horas é mais uma oportunidade. Mas quem começa antes, chega antes. Olha ali, ó, a Riso aqui, né, é a única a ter formação em Pilates Kids. Então, por que ainda não tem um estúdio para isso? Não tem um local só para isso? Por que as pessoas não sabem de você? Por que a estrutura não está pronta? Porque às vezes é difícil. Eu estou usando a Riso como um exemplo, tá, gente? Não é direcionado. Mas isso serve até para mim às vezes. Porque quando eu falo para vocês, eu também me tiro do comodismo. Porque para mim seria muito cômodo ficar fazendo o que eu já venho fazendo, eu já tenho resultado. Não é só uma cidade, gente. Vocês estão no primeiro pelotão, vocês estão fazendo o que com o primeiro pelotão? O que vocês estão fazendo? Estão que nem tartaruga? Parada? Vamos, gente, se mexe! Vamos lá! Bota ânimo nesse corpo!
Você já tem tudo. É isso aí, é essas são as respostas que eu quero ter de vocês. Eu vou fazer, Vânia, eu vou te mostrar, tu vai ver. É assim que um mentor quer. E a minha obrigação como mentora de vocês é fazer vocês fazer o que precisa ser feito. É fazer vocês sair desse comodismo. Eu não sou instrutora, eu não sou professora, eu não sou mentora que me acomoda com, eu vendi e acabou. Não, eu quero os resultados do que eu te ensinei. Entenderam, gente? Só que eu entendo que às vezes as pessoas pensam assim, ok, Vânia, eu entendi, mas eu não sei como começar. E aí, você tem as oportunidades. Eu fiz algumas esse ano? Fiz. Algumas vezes você pôde participar. Eu sei que teve pessoas que inclusive agarraram essas oportunidades, começaram a fazer coisas diferentes, estão começando a fazer, fizeram, mudaram as realidades. Pessoas que fecharam tudo, elas encontraram uma outra porta. Elas, inclusive, têm alunos meus que vivem trabalhando, assim como eu, do Pilates para criança. Você pode? Você está sozinha, vocês estão dizendo para mim. Só tem eu na minha cidade. Por enquanto. Por enquanto, gente, porque a informação, ela vaza, gente. Hoje é só você. O ano que vem, será que é só você? Mas você fazendo o que você precisa fazer hoje, mesmo que mais pessoas entrem, você já está na frente. Entenderam, gente? Respondendo a pergunta da Riso. Estou na fase de divulgação, mas diante do cenário em que estamos vivendo, algumas mães estão com medo de deixar as crianças virem, entende? Eu entendo, mas não resolve isso. Porque você tem que achar o quê? Uma alternativa para dar para essas mães que estão com medo. O que você pode falar para as mães não terem medo? O que você pode falar? Então, eu entendo que é difícil, por isso eu estou fazendo uma turma menor, por isso as crianças têm que vir de máscara, por isso tem o álcool gel, por isso a gente vê a temperatura, então você não precisa ficar preocupada. É assim que se resolve um problema. E não achando, tudo bem, o Covid de novo. Gente, abram os olhos para as coisas. Quando vem algo que está impedindo, você tem que resolver o problema. Problema é o que, gente? É oportunidade. Porque assim como você não está resolvendo um problema, pode ser que amanhã a pessoa que aprendeu um curso na próxima semana, ou que vai começar um curso e vai saber fazer as coisas da maneira como deve fazer, ela inclusive vai dizer assim, a gente está abrindo agora um estúdio e nós estamos fazendo com pequenas pessoas, com poucas pessoas, com todos os requisitos, com todas as orientações, e é por isso que você não precisa ter medo, que nós vamos se responsabilizar pela segurança do seu filho. Ponto! Por que tem que ser só na escola, Lia? Também estou com algumas escolas. Pode ser que a escola demore mais. O que vocês aprenderam é trabalhar com criança. Se não dá na escola, se não dá na igreja, aonde pode dar? Na sua casa? Na sua garagem? Vão, gente, façam. Não se acomodem. Se não dá por um lado, vai por outro. Se não dá por outro, tem várias oportunidades. O não faz parte da nossa vida. E o não que você recebe, ele não tem que te parar. Ele tem que ser um combustível para você dizer, ok, esse aqui disse que não. Mas quantos outros vão me dizer que sim? Você precisa começar. Vocês precisam começar. E que seja pequenininho. E que seja na sua sala. E que seja na sala da casa da pessoa. E que você diga para a pessoa, inclusive, olha, mais uma alternativa. Olha só, se tiver 3 crianças, eu vou até a sua casa e dou aula lá. Você precisa esperar a escola voltar? E se a escola não voltar o ano que vem, gente? Vocês só estão pensando numa alternativa. E se a escola não voltar? E se a vacina não voltar? Não tiver? Vocês só vão ficar refém de uma alternativa? Então, gente, olhem todas as possibilidades. Vocês sabem que tem outras possibilidades. Vocês sabem que tem colegas de vocês indo por outras possibilidades e se dando muito bem com elas. Não fica refém
Eu não ensino só Pilates na escola, gente. Eu ensino Pilates for Kids para você ensinar as crianças em qualquer lugar que elas possam fazer. A metodologia que eu ensino para vocês, ela pode ser aplicada em outros lugares. Mudem a realidade. As empresas que se adaptaram à realidade de hoje foram as que mais lucraram. As empresas que ficaram lá insistindo em fazer como era feito, não mudaram, não se adaptaram, o que aconteceu com elas? Quebraram. Entende, gente? Eu não acredito, Lia, que todos os condomínios não te disseram que não. Eu não acredito. Pode ir em mais. Uma hora você vai receber um sim. Inclusive, dá para fazer até online, se vocês acham, inclusive, que os pais não vão querer. Tá? Até online dá pra gente fazer. Você pode fazer. Que é uma maneira de também começar a fazer algo nesse momento. Ah, aqui também no Rio Grande do Sul, o que deu? Bandeira vermelha, todo o estado. Tá tudo vermelho aqui. Entende, gente? Então, não fica achando justificativa. Vai e faça. Nem que daqui a pouco você tem que ir na casa da pessoa e trabalhar um por um. Mas sai do comodismo. E você, inclusive, diz pra pessoa, é só por causa do Covid. Quando terminar, a gente vai pro estúdio e a turma volta. Entenderam? Como fazer aula online? Pega o teu celular, chama a pessoa no WhatsApp, você vai ter como colocar 4 crianças, você dá a aula e ela repete o que você faz na casa dela. Simples. Gente, tinha uma pergunta de alguém que me perguntou, agora eu me esqueci, que eu disse que eu ia responder no final, até porque nós já estamos quase a 1 hora aqui. Mas o que eu quero que vocês entendam da live de hoje, gente? Vale a pena abrir um espaço de Pilates para criança, de Pilates Kids? Eu fiz várias perguntas para vocês. Vocês devem ter respondido elas no seu caderninho, você deve ter dito, você deve ter visto, deve ter entendido, inclusive, o que eu falei, se isso é para você, se você quer isso, você quer fazer algo que tem menos pessoas, você quer fazer algo que você pode trabalhar menos, você quer fazer algo que você pode ter ganhos maiores, você quer trabalhar com mais criança, você quer sair no primeiro pelotão? É isso que eu tô dizendo para vocês, que é abrir algo para a criança. Hoje, eu sinceramente com vocês, hoje, se eu, Vânia, não tivesse estúdio, não tivesse aluno, tivesse começando hoje do zero, com o conhecimento que eu tenho hoje, que é o conhecimento que eu ensino, eu jamais abriria um estúdio com todos os aparelhos. Não mesmo. Sabe por que não? Porque o investimento que tu tem que fazer para começar algo é muito alto. Você tem que colocar na frente para abrir algo em torno de uns 20 mil reais. Tá? Isso para algumas pessoas é muito, para outras pessoas é pouco. Mas quantas aulas você tem que dar para retornar os 20 mil reais? Quantos alunos você tem que ter e quantas horas você tem que trabalhar para retornar os 20 mil reais? Enquanto que no Pilates for Kids, a possibilidade de abrir um negócio, de abrir algo, você abre inclusive com menos de R$1.000, né? Menos de R$1.000, tirando logicamente o ensino que você tem que aprender, que é algo que você paga uma vez, porque eu te ensino uma vez a trabalhar com isso, e você faz o resto da tua vida trabalhando com isso. Que não dá 5% do valor que você gastou na sua faculdade e que ela não te dá o retorno que você tem com o Pilates Kids. Eu jamais abriria um estúdio hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje. Que dá lucro. Vânia, mas a gente ganha bem. Sim, a gente ganha bem. Para quem já está mais tempo no mercado, para quem já pagou os custos, vale a pena. Agora, para quem está começando hoje, gente, cada esquina tem um estúdio de Pilates. Cada vez mais os profissionais, que por sinal são a maioria, profissional de educação física e fisioterapeuta, não sabem nem fazer cálculos e cobrar o valor justo da aula. E aí eles vão lá, sem saber o que fazer, colocam o preço lá embaixo e aí quebra ele e você. Entenderam? Então, você tem possibilidades de fazer a diferença na sua vida.
Você tem possibilidade de começar no mercado, no primeiro pelotão, com muito menos investimento e fazer a diferença na sua vida. E ao mesmo tempo que você já começa a trabalhar com a criança, você já recebe a mensalidade da criança. Vão trabalhar, meninas, vão lá. Usem, escutem o que é bom para vocês e o resto deletem. Então, pense nas possibilidades, pense na diferença. O que realmente pode acontecer com você é você entrar em 2021 totalmente diferente. É você enxergar possibilidades, é você enxergar uma luz no fim do túnel, onde às vezes você já está desmotivado, você já está cansado, você tenta e faz e não resolve. E aí quando você pensar, agora eu vou encher o meu estúdio de aluno, aí o que acontece? Sai um, sai outro, e aí você fica de novo ali na linha vermelha que mal é mal paga o aluguel, a água, a luz, o telefone. E aí você trabalha de graça. Então, gente, é isso que você tem que entender. Que você precisa mudar aquilo que não tá dando certo. E aí, quem tá preparado vai correr na frente. Enquanto que uns ainda vão estar o quê? Mas eu ouvi falar esses dias que tem alguma coisa de pilates para criança. Não é assim que vai acontecer? Só que quem tá na frente, tá na frente. Quem já conquistou os alunos, já conquistou. Quem já tem a segurança dos pais, já tem. Então é isso que você precisa entender agora. Vale a pena abrir algum estúdio? Vale a pena abrir algum local? Vale a pena fazer alguma coisa? Vale. Eu não tenho dúvida disso, gente. Se era isso que vocês queriam, eu abençoo vocês. Tô brincando, gente. Mas eu posso garantir a vocês. E não só eu, como alunos meus fizeram e fazem e mudaram. E são agradecidos, os pais agradecem a eles pela oportunidade. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma avó pedindo que a netinha dela tem quase 5 anos, ela podia fazer pilates. Então, gente, e eu não fiz nada ainda. Eu ainda não fiz nada. Porque eu realmente estou mantendo algumas coisas, organizando outras, para aí sim começar a fazer algumas outras atitudes. Vai acabar. Uma hora acaba. Não há mal que dure para sempre. Não há tempestade que nunca acabe. Não há sol que nunca soma também. Então a pergunta que a Riso me fez, gostaria de saber qual horário é melhor para atender as crianças. O horário que as crianças podem. Esse é o horário melhor. Quando que as crianças podem? Quando que é melhor para a criança? Perguntem para os pais. Existe algo que se chama pesquisa. Quando a gente pesquisa, é simples, a gente pergunta para os pais. Ou a gente dá algumas dicas. Eu tenho aula de manhã, à tarde e à noite. O que fica melhor? Os pais vão dizer, fica melhor de noite. Fica melhor de manhã. E aí você faz uma turma naquele horário. Tá? Normalmente, quando as coisas estão normais, as crianças estão tendo aulas. Então, durante, às vezes, a tarde, pode ser que as crianças estão na aula ou presencial online. Então, você faça no horário contrário. Quando a criança, às vezes os pais vão também, você tem no seu estúdio uma outra sala. No meu caso, eu tenho no meu estúdio onde eu já vinha trabalhando com Pilates, e aí realmente não fechei, mas eu abri uma própria sala para trabalhar com a criança. Então, às vezes, o pai vai para o Pilates dele e o filho vai junto. Então, às vezes, à noite é um horário bom, depois da aula, entendeu? Então, tipo, um horário que para mim tem uma procura grande é 6 horas da tarde. 6 horas tem bastante procura. Então, o que eu fiz? Abri a turma às 6 horas da tarde. Nesse momento, o que vocês precisam é achar algo que facilite a vida dos pais e das crianças. Quanto mais você facilitar, mais fácil é de você ter mais alunos. Entende? Porque os pais dizem, não, mas eles têm aula de tarde da escola. Não, porque eles estão online, eles não podem ir.
Então você faça num horário que eles possam ir, tá bom? E aí, às vezes também pode ser de manhã. Eu realmente não quis, eu não abri turma de manhã porque eu me dei o valor, né? E me dei eu já disse isso, né? Quando eu parei de trabalhar de manhã, que as minhas manhãs eram para as minhas filhas. E eu faço live aqui, faço, porque elas estão dormindo. Às vezes elas acordam, né? Vêm aqui, brincam e querem um leitinho, que elas falam, mas a rotina é pelas manhãs, é o horário que eu fico e me dedico a elas. É o horário que daqui a pouco eu faço um almoço, ou eu faço algum trabalho um pouco mais específico, ou eu faço alguma coisa, mas as crianças, e eu entendi que esse momento eu ia estar destinando para elas. Eu ia estar dando atenção a elas. À tarde elas vão para a escola. Então, à tarde eu posso trabalhar em outras coisas, mas de manhã é o horário que elas estão comigo. E nesse momento da vida delas, elas querem a minha presença, elas não querem o que eu posso dar financeiramente para elas. Então, eu decidi isso. E aí, cada um faz a sua vontade. Mas eu estou explicando para vocês por que eu não dou aula de manhã para as crianças. Não é porque não tem procura, é porque eu não quero. Pode ser que você tenha procura e você possa, então vai e faça. Mas peça. Faça a pesquisa, pergunte, dá algumas opções. Não dá muitas opções. Dá uma ou duas opções e a pessoa escolhe hein, sim ou não. De manhã ou de tarde, sei lá, que fique bom para você também. Agora não fique fazendo, vou fazer de meio-dia, vou ficar sem almoço para dar aula. Aí você também não aguenta, né? Então, tipo, faça em horários que seja bom para você e que seja bom também para os pais e para as crianças, tá? E uma turma, gente, às vezes uma turma. Gente, uma turma, você tira o valor de um salário mínimo. Uma turma. Vocês entendem o que eu tô falando? Eu tenho alunos que cobram R$ 130 por mês. Se eles darem aula para 10 alunos, uma vez por semana, eles ganham R$ 1.300 trabalhando um horário por semana. Tá bom para vocês? Entendeu, gente? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Existe essa possibilidade. Ela é feita por quem entendeu, por quem não deixou ela passar. Por quem, a partir de agora, não se sujeita mais a trabalhar no formato antigo de dar, sei lá, 20, 30 horas numa escola para ganhar aquilo que ela ganha em 2 horas, às vezes, por semana. Vocês entendem o que eu estou dizendo, gente? É essa a grande diferenciação. Entende? Então é isso que você precisa enxergar. Eu acredito e eu não tenho dúvidas de que quem entendeu isso está no batalhão da frente e vai fazer uma transformação nas suas próprias vidas. Das suas vidas e das vidas das famílias que vão estar com você. Mas automaticamente a vida dessas pessoas que entenderam o que eu estou falando vai ser muito, muito próspera. E é o que às vezes a gente mais precisa, né? Ter prosperidade. Para fazer as coisas cada vez melhor. Para ajudar mais pessoas. Daqui a pouco para ter professores com você. Para estar impactando mais crianças. Para estar cuidando de mais crianças. Para estar levando saúde. Física e mental, inclusive, né? Para as famílias, para as crianças. Um trabalho sério. Um trabalho realmente dedicado. E eu realmente dou aula para as crianças, gente. Eu realmente faço isso. Eu não venho aqui só falar para vocês. Contar historinha, né? Que nem a gente diz. Não, o que eu ensino é o que eu faço. É o que eu realmente enxergo e é o que eu tenho retornos. Então é isso que você precisa entender. Se tem alguém que faz, se tem alguém que tem retorno, é porque pode e vai fazer a mudança para você também. Desde que você faça a sua parte. Eu posso fazer aqui o melhor que eu puder. Eu posso dar o melhor conteúdo. Eu posso te explicar dos mínimos detalhes. Eu posso te dizer o que fazer hoje, amanhã, depois. Eu posso fazer tudo isso por você. Mas eu não posso fazer você fazer. É você que tem que fazer. Existe um ditado que diz, né? Você pode levar o cavalo até o rio,
mas você não pode obrigar ele a beber a água, porque ele só bebe a água se ele quer. E às vezes você é a pessoa que não quer beber a água. E aí, por melhor que seja, as coisas não acontecem. Então chega de justificativa, chega de botar empecilhos, chega de achar que é por isso, é por aquilo. Pare de olhar o problema e procure a solução. Procure a solução. O problema, as pessoas já acham para você. Você tem que dar a solução do problema e não achar mais problema. Entenderam, gente? Era isso, gente. Passamos novamente ao nosso tempo de 1 hora, né? Estamos aqui, então esse conteúdo, gente, essa live, eu tenho certeza que mostrou para algumas pessoas realmente quanto pode estar mudando as suas vidas. O quanto vale a pena estar, sim, olhando um mercado que está crescendo muito, está tendo procuras, que é um mercado que nunca termina, criança nunca acaba, sempre tem novas crianças. Se não fosse um mercado tão bom, escolas não existiriam mais. Se não fosse um mercado tão bom, empresas de brinquedo, de videogames, de youtubers para crianças não existiriam. O que está dizendo para vocês, gente? Que é um mercado que está cada vez maior, que cresce cada vez mais, que é cada vez mais investido pelos pais e que estão procurando trabalhos e serviços e formas de estar cuidando dos seus filhos com mais qualidade. Então, seja você a solução dos problemas dessas famílias. Venha aprender a trabalhar da melhor forma, venha aprender a aumentar o seu faturamento usando um método que te dá essa possibilidade. Porque depois o que vai acontecer? Eu vou ter uma turma para ajudar. Eu vou ter uma turma para mentorar, assim como eu ainda estou ajudando as pessoas que estão comigo há mais de 6 meses, a que estão às vezes até batendo 1 ano. Porque não é assim que eu ensino, simplesmente tá ali. Não, eu fico no pé. Eu quero que melhore, eu quero o bem da pessoa, eu quero ver ela se destacando, eu quero ver ela feliz. E é por isso que eu estou insistindo que você, inclusive, chame mais pessoas, que você chame seus colegas, que você marque as pessoas que você conhece, que são da área da saúde, que de repente possam trabalhar com isso, ou até mesmo que possam te ajudar financeiramente. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um amigo que tem. Eu não tenho dinheiro, mas o meu pai tem para me emprestar. Eu não tenho dinheiro, mas no banco eu tenho crédito. Eu tenho meu nome limpo. Eu vou lá e peço. Vou pagar um pouquinho de juro? Vou, mas eu vou fazer a coisa acontecer. Então é assim que a gente cresce. E não lá achando que vai cair do céu e que as coisas vai fazer tipo conto de fada. Cinderela, vai vir a fada madrinha, né? Que nem diz as minhas filhas. Ai, mamãe, se vem a fada madrinha, ela faz as coisas acontecer com a mágica. Tlim! Isso é algo que acontece só nos contos de história das crianças. Não acontece na vida real. A vida real é a vida real. Era isso, uma boa sexta-feira a vocês. Aproveitem o final de semana, se preparem, se organizem, que segunda-feira começa a jornada que vai durar do dia 7 ao dia 14, tá? Não é só uma aula, é várias aulas durante toda essa semana, tá? E dia 14 termina, tá? A jornada. Depois, abre-se uma nova oportunidade para quem quer continuar, tá? E a jornada não é um curso. Ah, Vânia, mas eu fiz o curso da jornada. Não, a jornada não é um curso. A jornada, ela te ensina muitas coisas, mas ela não te dá ainda as ferramentas para você implementar o que você precisa. A jornada é um momento de você entender as coisas, de você enxergar o que ninguém te mostra, de você ver os potenciais, de você ver como você também pode fazer. Que é possível para você também. Você vai ver na prática, inclusive, coisas acontecendo. Mas ela não te dá a garantia, ela não te dá a habilidade e a possibilidade de já trabalhar com criança, porque ela não vai ficar te ensinando a ensinar a criança. Mas ela vai te dar muito conteúdo
que vai te mudar a tua cabeça. E é isso que você tem que entender. Você tem que primeiro mudar aqui, para depois mudar aqui para fazer as coisas. Então começa na cabeça, entende o que tem que fazer, aí depois você aprende a fazer e aí você faz. Entenderam? Então se organize, se programe, esteja participando, que eu tenho certeza que vai fazer a grande mudança na sua vida e vai fazer 2021 ser um ano diferente. Um ano que chega de coisas que não deram certo, tá na hora de mudar, tá na hora de fazer o que precisa e se adaptar às realidades que estão vindo. É isso que a gente precisa fazer e é isso que eu quero mostrar para vocês também. Certo, gente? Beijo grande, fiquem com Deus, bom final de semana.